me despede dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e... Queimei minhas carroças? Como assim? O que isso quer dizer? Bora analisar essa música comigo? Lembrando que a nossa análise aqui não tem nada a ver com o aspecto musical. Nós iremos relacionar a letra da canção com os textos bíblicos. A canção se chama Pra Onde Eu Irei, da banda Morada. E ela começa com uma frase bem impactante, fazendo menção do sacrifício de Jesus. Veja. E abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz assim: tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. A intenção no início da canção é mostrar que Jesus abriu mão da sua glória para se reconectar com o ser humano. Nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. Veja a próxima frase. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Agora nós temos a relação com uma parábola do filho pródigo, que se encontra em Lucas capítulo 15. 3 palavras são mencionadas com ênfase. Ele me deu destino, capa e vinho. O destino nos faz lembrar que não tínhamos nenhuma perspectiva. A partir do momento que voltamos para a casa do Pai, ele nos dá um destino, uma nova perspectiva. Ele nos dá uma capa. Significa que a nossa dignidade é restaurada. E ele nos dá vinho, comunhão restabelecida. A próxima frase tem 3 palavras também com ênfase. Ele me deu unção, cajado e pão. Unção, cajado e pão. Destino, capa e vinho. As 3 palavras desta frase se relacionam com as 3 palavras da frase anterior. Unção com destino, ambas se relacionam, cajado com capa, pão com vinho. Destino e unção, nós não tínhamos perspectiva e passamos a ter uma nova perspectiva de vida. Cajado com capa, dignidade restaurada. Vinho e pão, comunhão restabelecida. Agora, na próxima frase, nós vemos de novo a relação com o filho pródigo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Foi exatamente o que o pai fez com o filho. Pôs o anel de família. Você é meu filho. Novas sandálias e disse: vai. E agora vai para um ponto crucial da canção. Novas sandálias para suportar o ide. Então a canção começa demonstrando que Jesus abriu mão da sua glória para se reconectar com o ser humano. Agora o pai do filho pródigo lhe dá novas sandálias porque ele estava descalço. Ele não conseguia caminhar longas distâncias. O pai dá sandália porque está capacitando ele para ir para o ide. E aí a canção toma um rumo muito interessante. Veja a próxima frase. Me despede dos meus pais. Eu me despedi dos meus pais e eu queimei as minhas carroças. Essa história é do chamado de Eliseu. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, diz assim: Elias saiu e encontrou Eliseu que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou sua capa em cima dele. Então Eliseu largou seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe e depois irei com você. Eu quero me despedir deles.
Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou te impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e os matou. Então fez fogo com a madeira da canga, da carroça, e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Elias joga a capa sobre Eliseu e chama ele para o ministério. Eliseu pede permissão para se despedir dos pais, ele queima o seu instrumento de trabalho até o momento e mata os 2 bois, que também eram instrumentos de trabalho. Por que Eliseu faz isso? Porque ele não tinha lugar para voltar. Ele não queria ter uma segunda opção, um plano B, uma alternativa. Se não der certo com Elias, se não der certo esse chamado, eu volto e continuo arando a terra. Não. Ele queimou o arado. Ele sacrificou os bois. Eu não tenho para onde voltar. Por isso, queimei minhas carroças. Essa é a frase da canção. Além disso, ele diz: afundei meus barcos no cais. afundei os meus barcos no cais. Quando Jesus chama Pedro, André, João, Tiago, todos eles eram pescadores. Todos eles tinham barcos das suas famílias que era utilizado para pescaria. Veja o texto em Lucas capítulo 5, na parte B do versículo 10. Não tenha medo, de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Versículo 11. Eles arrastaram os barcos para a terra, para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Perceba que a dinâmica dessa canção é incentivar, mostrar que da mesma forma que Jesus abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro, essa deve ser a nossa atitude. Eliseu pôs fogo no seu instrumento de trabalho. Não tem para onde voltar, não tem plano B. Pedro, André, João, Tiago colocaram os barcos sobre a praia. Eu não tenho para onde voltar. E aí, essa é a próxima frase dessa canção. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar, só tem você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Em João, no capítulo 6, nós vemos que muitas pessoas estavam abandonando Jesus. Quando Jesus estava operando milagres e transformando água em vinho e multiplicando pão e peixe, muitas pessoas estavam com ele. Mas quando o seu sermão era duro, as pessoas abandonavam Jesus. E é isso que está acontecendo nesse contexto. Em João 6, versículo 67, então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem ir embora, se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus, é o ungido de Deus. Para onde nós vamos retornar? Nós não temos para onde voltar. Queimamos as nossas carroças, afundamos os nossos barcos no cais, não tem retorno, não tem para onde voltar. Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. E aí, curtiu essa análise? Qual canção você gostaria que eu analisasse? Deixa aqui nos comentários. Compartilha este vídeo com o seu amigo. Fala para ele se você concorda com essa análise. Você sabia? Queimar carroça é exatamente o que Eliseu fez? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque vai ajudar muita gente. Em breve, episódio 3.